grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Depois que nós estudamos os sacramentos e os sacramentais, porque os sacramentos nós vimos que eles nos restituem a graça que nós perdemos, não é? Por conta do nosso pecado. Então agora nós vamos ver um pouco sobre a vida de oração. A finalidade da oração é um pedido a Deus para que Ele me conceda a graça, que eu já tenho certeza que vou recebê-la através dos sacramentos. Mas nós vamos, nesta nossa primeira aula, nós vamos procurar fundamentar um pouco, não é? Por que rezar? Porque nós precisamos da oração. E para isso, nós vamos na nossa Bíblia abrir no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, para a gente ver por que nós precisamos da vida de oração. Né? No capítulo 1 do livro do Gênesis, nós temos a história da criação, a historinha da criação, onde Deus criou o céu e a terra. Depois Deus criou a luz, haja luz, né? E foi criando todas as coisas. E tudo que Deus criou, e Deus viu que era bom. Aqui nós já podemos perceber a dimensão contemplativa de Deus. É como se Deus criasse, depois Ele se afasta da criação, daquilo que Ele criou, e contempla. Vamos dizer, alguém faz uma cadeira, alguém constrói uma casa, depois olha para aquela casa, olha para aquela cadeira, ou alguém pinta um quadro, olha para aquele quadro e diz assim, como ficou bonito. Porque Deus viu que tudo era bom. Esse bom aqui não é somente no sentido da utilidade, mas é no sentido também da beleza. Então veja bem, é como se Deus se afastasse do seu objeto que Ele criou e contemplasse aquilo que Ele criou. Contemplando, Deus como que se extasia com a sua criação. A gente está usando uma linguagem bem humana. Admira, contemplar é admirar. Deus admira a beleza da sua criação, aquilo que Ele fez, né? E Deus viu, tá vendo, que tudo era muito bom, que tudo era bom. Como isto é belo, né? Interessante é que no versículo 31 vai dizer assim, e Deus viu tudo o que fizera. 31 do capítulo 1. E Deus viu tudo o que fizera, tudo o que Ele fez agora, Ele viu. E eis que era muito bom. Nos outros viu que era bom. Mas no final da criação, Deus olha para o criado e diz assim, viu tudo o que fizera, e eis que era muito
bom. Está vendo? Muito bem. Nós precisamos ter esse olhar contemplativo sobre a criação. Lá na frente nós vamos ver que o primeiro degrau para nós chegarmos a Deus é a criação. Agora, no capítulo 2, vai falar sobre a criação do homem. Versículo 7. O Senhor Deus plasmou o ser humano do pó do solo, soprou em suas narinas um fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivo. O sopro. Deus plasma, faz um boneco de barro e depois sopra sobre este boneco de barro. O sopro divino, o sopro de Deus. Que nós vamos encontrar este sopro no Evangelho de João, no capítulo 20. No capítulo 20, versículo 22. Tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A nova criação. Está vendo? A nova criação. O sopro de Deus. Pois bem, depois que Deus fez o homem, Deus plantou um jardim. Um jardim no Éden. E ali pôs o ser humano que plasmara. O homem foi colocado num jardim. Veja o projeto de Deus. O homem não foi colocado em um deserto. Ele foi colocado em um jardim. Deus planta o jardim e dá para o homem. Agora, Deus dá um mandamento para este homem. O Senhor Deus formou o ser humano e o colocou no jardim do Éden para o trabalhar e o guardar. Versículo 15 do capítulo 2. O Senhor Deus ordenou ao ser humano: de qualquer árvore do jardim certamente comerás. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, porém, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Interessante é esse todo e esse limite. De todas as árvores do jardim você pode comer, menos uma. Então, Deus coloca um limite para o ser humano. Existe um limite. O que é o pecado? O pecado é a quebra desse limite. Depois nós vamos refletir sobre isso com mais tranquilidade, com mais propriedade. O pecado é a quebra do limite. Por quê? Porque o ser humano, ele quer o tudo. O ser humano, ele quer tudo. Ele quer tudo. Mas nós não podemos ter tudo. Existe um limite para as coisas. Quando eu quebro esse limite, aí surge o pecado. Então aqui está o quê? A ganância. A ganância. Eu quero todo o dinheiro que existe no mundo. Eu quero todas as terras. Então eu quero tudo. Mas você não pode ter tudo. Isso aqui é um teste que Deus dá para o homem? Não. Deus está preocupado é com a humanização. Quando eu ou você, o ser humano, nós temos tudo, na realidade nós não vamos ter nada. Porque nós rompemos com o limite. Muito bem. Depois disto, Deus cria a mulher.
o Senhor Deus então fez cair uma letargia, quer dizer, letargia é um sono, mas não é um sono qualquer. É como se a pessoa estivesse, fosse uma cirurgia, não é? A pessoa toma um remédio para dormir, né? Uma letargia sobre o ser humano. E ele dormiu. Tomou, pois, um de seus lados, o correto não é costela, o correto é um lado, e em seu lugar fechou com carne. Pronto. O ser humano, a mulher. Então, o homem e a mulher. O homem e a mulher nasceram para viver no jardim, na plena comunhão com Deus. Porque o jardim é isso, minha gente. O jardim não é um lugar. Por muito tempo, as pessoas ficavam procurando o jardim. O jardim está em Israel, o jardim está no Amazonas. Onde é que está o jardim do Éden? Não, o jardim do Éden não é um lugar. O jardim do Éden é uma atitude de vida. É um caminho existencial. É um caminho relacional. Isto é o jardim. O jardim é a plena comunhão com Deus. O que é a vida de oração? A vida de oração é uma vida em comunhão com Deus. O que é oração? Não é dialogar com Deus? Então, a gente dialoga com quem? Com aquele que a gente é amigo. Então veja, o homem no jardim, ele vive uma constante vida de oração, que não é simplesmente um momento de oração. É aquilo que Jesus chama de a oração contínua. O tempo todo. A vida do homem no jardim era uma oração. Isso é o que é o belo, o grandioso. É essa vida de oração. Era isso que se vivia no jardim. Agora, entra um outro personagem. Capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens do campo. Aqui a gente vê que é um outro lugar. Existe o jardim e existe o campo. Disse, pois, a mulher: é certo que Deus disse, não comais de nenhuma árvore do jardim? A mulher disse à serpente: dos frutos das árvores do jardim podemos comer. Quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comais dele, nem toqueis nele, para que não morrais. Ora, anteriormente, nós vamos ver que no versículo 9 do capítulo 2, o Senhor Deus fez germinar do solo cada árvore desejável pela aparência e boa para alimentação. No meio do jardim havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no meio do jardim estava a árvore da vida. E nós vamos ver o que significa esta árvore da vida. A mulher diz que não pode comer da árvore que está no meio do jardim. Mas não é bem assim. A serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para comer, porque ela era apetitosa aos olhos. A árvore também era desejável para dar entendimento. Tomou, pois, de seu fruto e comeu. Também deu a seu marido, que com ela comeu. Os olhos se abriram e conheceram que eles estavam nus. Adão e Eva escutaram a voz de quem? De Deus?
ou da serpente? Escutaram a voz da serpente. Quebre o limite. Vocês não precisam ter limite, não. Deus colocou o limite é porque Ele não gosta de vocês. Eles não querem que vocês sejam felizes. Por isso que Ele colocou esse limite. A felicidade de vocês vai estar no romper o limite. Rompa. Mostre que você é independente. Pronto, eles romperam o limite. Rompendo o limite, quebraram a amizade com Deus. Porque rompendo o limite, a felicidade não. Porque enquanto o homem mais tem, mais angustiado ele fica. Está vendo? É uma ilusão a gente pensar que desobedecendo a Deus, nós seremos felizes. O homem para ser livre tem que tirar Deus da sua vida. Não. É uma mentira. Quando você tira Deus da sua vida, você não se torna mais livre. Você não é livre, você é um escravo. É um escravo do seu egoísmo. É um escravo da sua ganância. Veja o limite não como um ponto negativo. O limite é um ponto positivo. Porque o limite me preserva a vida. O limite me dá a vida. Você vai caminhar até aqui. É um precipício, então você deve parar aqui. Pronto. Não, eu quero romper esse limite. Você cai dentro do precipício. Você cai no precipício. E foi isso que os nossos primeiros pais fizeram. O desejo de romper o limite. Isso é muito importante a gente meditar e refletir. Pensar um pouco sobre isso. A palavra de Deus, ela coloca muitos limites na nossa vida. A palavra de Deus, ela nos cerca. Nos Salmos a gente encontra muito dizendo assim, a tua palavra é um escudo. Ela me cerca porque ela põe os limites. Você quer casar, então você vai ter só uma mulher. Então você vai renunciar a todas as outras. Não, mas eu quero todas as outras. Então o seu casamento vai ser uma infelicidade para você, para sua esposa e para seus filhos. Está vendo? Então Deus não estava atrapalhando a vida do homem. De jeito nenhum. Deus estava preservando a vida. Aí veja bem. Quando escutaram a voz do Senhor Deus enquanto ele passeava pelo jardim à brisa do dia, Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus em meio às árvores do jardim. Pronto, minha gente. Aqui foi rompida a amizade com Deus. Por que foi rompida a amizade com Deus? Porque quando eu não dialogo mais, eu rompo a amizade. Não tem como. Uma amizade é sustentada pelo diálogo, pela conversa, que é a vida de oração. Rezar é dialogar com Deus. Então, se eu corto esse diálogo, tem como não. Não tem como de jeito nenhum. Perdo a minha amizade com Deus. Quebrou a minha amizade com Deus. Não é Deus que quebra a amizade comigo ou com você. Somos nós que quebramos a nossa amizade com Deus. Deus vem ao encontro do homem. Os passos de Deus no jardim é procurando o homem. Mas o que é que o homem faz? Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Ora, aqui é o desastre.
da vida humana. É por isso que lá no Gênesis, no capítulo 17, quando Deus aparece para Abrão, quando Abrão, capítulo 17 do livro do Gênesis, versículo 1. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Caminha em minha presença e ser íntegro. Caminha em minha presença. Esse é o convite de Deus. Esse é o desejo de Deus. É que nós caminhemos na presença do Senhor. Mas o que é que Adão e Eva fizeram? Se esconderam da presença do Senhor. Aqui se deu o contrário. Eles se esconderam da presença do Senhor, em meio às árvores do jardim. Se escondem de Deus. O Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde estás? Ele disse: Escutei tua voz no jardim e temi, porque estava nu. Então eu me escondi. Está nu aqui é que eu perdi minha dignidade. Quando eu ou você queremos tudo, a gente perde a nossa dignidade. A gente se animaliza. Porque nós começamos a ver a realidade como um objeto que eu vou usar para o meu próprio prazer, né? A gente está vendo agora, nós vemos agora a questão da ecologia, né, do planeta Terra. Exploraram tanto a Terra que simplesmente a Terra está começando a dar uma resposta negativa. Quiseram tudo, não escutaram o limite. Então quiseram tudo. Não ouvindo esse limite, destruíram. Destrói a natureza. E não somente destrói a natureza, mas destrói a vida das pessoas. Acaba com a vida das pessoas. Porque eu tenho que usar o outro para que eu possa conseguir o tudo. Então, Deus vai, não é, e pergunta quem te informou que você estava nu, e aí descobre que eles comeram do fruto proibido, como se diz, não é? Da árvore de conhecimento do bem e do mal. E aí o que é que acontece no versículo 24? Após expulsar o ser humano, 23, o Senhor Deus o despediu do jardim do Éden para trabalhar o solo, pois dali fora tirado. Após expulsar o ser humano, fez morar, ao oriente do jardim do Éden, querubins que se moviam de um lado a outro com uma espada de chama, para guardar o caminho da árvore da vida. O homem é, como podemos dizer assim, o homem foi expulso, né? É o que nós costumamos entender. E o texto, no sentido literal, dá isso, né? O homem que foi expulso do jardim. Agora, na realidade, o próprio homem foi quem se expulsou do jardim. Porque nós estamos lendo, estamos compreendendo aqui o jardim como o diálogo com Deus, a comunhão com Deus, a plenitude da vida de Deus. Então, na hora que eu digo para Deus, eu não quero mais escutar você, então eu mesmo quebro a relação. Então, é o próprio homem e a mulher que saem do jardim. E agora, na porta do jardim, vai ter um querubim, né? Que impede o homem de entrar neste jardim. Mas vejamos uma coisa. Deus criou o homem para morar no jardim.
Esta é a vocação do homem. É morar no jardim. Então, até mesmo, a gente sabe que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus fez o homem para que o mesmo morasse no jardim. E aí? A partir do capítulo 4 do livro do Gênesis, até o final da Bíblia, é Deus à procura do homem para trazê-lo para o jardim. Ou é Deus, no Antigo Testamento, preparando um povo para que deste povo nasça seu filho, para que este filho traga um povo de volta para o jardim. E quando é que vai se realizar isto? Abramos a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 21 e 22, que nós vamos encontrar o novo jardim. Novos céus e nova terra. Eis a tenda de Deus com os seres humanos. Ele armará sua tenda com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor haverá mais. As primeiras coisas passaram. No capítulo 22, diz assim, no capítulo 21 ainda, versículo 22, não vi santuário nela, na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso é seu santuário e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que a iluminem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. Os povos andarão na luz dela, e os reis da terra trarão para ela a glória deles. As portas dela não se fecharão de dia, pois não haverá ali noite. Então lhe trarão a glória e a honra das nações. Não mais entrará nela nenhuma coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas tão somente os escritos do livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto todo mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Então veja bem, por que Deus impede que o homem entre no jardim? Para que o homem, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, a partir do capítulo 4 do livro do Gênesis, até o anúncio do nascimento de Jesus, eu vou fazer aqui uma síntese bem rápida, é Deus preparando um povo. Deste povo vai nascer Maria, o fruto maduro da humanidade. Desta mulher plena de Deus vai nascer o Filho de Deus, porque o homem não tinha como voltar para o jardim. Nós não temos possibilidade, pelas nossas próprias forças, de voltar para o jardim, porque tem um anjo. Um anjo a querubins, que se move de um lado para o outro, e com uma espada de fogo. Então, como é que nós vamos voltar? Os querubins estão ali para impedir que nós voltemos para o jardim. Mas tem uma pessoa, que é uma pessoa divina, que assumiu a nossa natureza humana, que tem condições de entrar no jardim. E o que foi que aconteceu? Esta pessoa divina deixou o jardim, veio para o campo, assumiu a nossa natureza humana, veio por misericórdia,
desce por misericórdia, assume a nossa natureza humana e nos ensina o caminho de voltar para o jardim. E o que é que acontece? Dá a sua vida por nós. Nos manda o Espírito Santo, aquele Espírito, não é? Que ele sopra sobre os apóstolos e sopra sobre todos nós. Este Espírito Santo faz com que nós nos tornemos semelhantes a Deus, porque eu não sei se vocês perceberam, mas no Gênesis, no capítulo 1, diz assim, versículo 26, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Mas no versículo 27 diz assim, e Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, nós somos criados à imagem. A semelhança nós vamos adquirir ao longo da nossa vida. E como é que nós podemos nos tornar semelhantes a Deus? Nós não vemos Deus. Aqui tem uma palavra de Santo Atanásio que eu gosto muito. Santo Atanásio diz assim, quando o Pai criava o ser humano, ele contemplava a imagem do Filho. Então, nós fomos criados, segundo Santo Atanásio, conforme a imagem do Filho. É por isso que o Pai envia o Filho, a imagem nossa. Envia o Filho, porque nós somos a imagem e devemos nos tornar semelhantes ao Filho. Envia o Filho. Pois bem, o Filho constitui a igreja. E quando você é batizado, você se torna corpo de Cristo, não é? Nós somos o corpo de Cristo, vai dizer São Paulo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos incorporados a Cristo. Nós somos incorporados. É como diz aqui, não é? Na carta de Paulo aos Efésios, nós somos incorporados. Incorporados, formamos o corpo de Cristo. E aí, formando o corpo de Cristo, nós nos tornamos herdeiros com Cristo. E, formando esse corpo de Cristo, tendo à frente Cristo, que é a cabeça, nós podemos voltar para o jardim. Então, o homem volta para o jardim porque está em comunhão com Cristo. Nele, Efésios capítulo 1, versículo 11, nele fomos feitos herdeiros. Está vendo? Nós somos herdeiros. O jardim é do Filho. Então, em Cristo nós nos tornamos herdeiros. E aí, nós podemos voltar, não é? Para o Filho, para o Pai. Está vendo? Então, é toda uma caminhada, é todo um processo. Agora, padre, e aonde entra a oração? A oração, ela é fundamental. Porque a oração não é o diálogo com Deus? O jardim não é uma vida de diálogo com Deus? Então, enquanto mais a pessoa vive a profundidade da vida de oração, enquanto mais a pessoa medita continuamente na palavra de Deus, mais ela está vivendo a dimensão do jardim. Quanto mais a pessoa medita e vive a palavra de Deus. Porque qual foi o problema dos nossos primeiros pais? Foi não ter ouvido a palavra de Deus. Agora nós temos o livro e nós temos a igreja que nos mostra a palavra de Deus. Então, enquanto mais você medita na lei do Senhor de dia e de noite, mas você vai sendo transfigurado. Vai acontecendo em você, em mim, uma transfiguração. Aquilo que
na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, ele vai dizer, e nós todos, com o rosto desvelado, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória nessa mesma imagem pelo Senhor, o Espírito. Então, enquanto mais você lê, quanto mais você vai meditando a palavra de Deus, enquanto mais você vai adquirindo uma cultura bíblica, enquanto mais você vai transformando a sua mentalidade, mais você vai sendo transformado pelo Espírito Santo na imagem do Senhor. Os padres da igreja dizem que nós nos transformamos naquilo que contemplamos. Então, contemplar a palavra de Deus, né? Contemplar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro. A palavra de Deus é uma pessoa, é o Filho, é Jesus. Eu contemplo Jesus na meditação da palavra. Eu contemplo Jesus na Eucaristia, na adoração eucarística, adoração silenciosa diante do Senhor. E enquanto mais eu vou fazendo isso, aos poucos, um pouco por vez, aos poucos, eu vou sendo transformado. Essa transformação não acontece de um momento para o outro, não. Fazer com que o homem velho morra é um processo lento. É um processo difícil. Não é assim tão simples, não. O povo do Antigo Testamento passou 40 anos. Então, é um pouco por vez. A mudança que vai se operando na gente é muito lenta. Depois não é algo linear. Ela tem seus altos e baixos. Momentos em que eu estou bem próximo do Senhor. Momentos em que eu fico mais distante. Então ela tem seus momentos, seus altos e baixos. A gente pode comparar como uma espiral. Então, é essa transformação. A oração, ela tem a função de nos transformar. Então, veja que nós não podemos ficar somente naquela ideia da oração apenas como pedir a Deus, louvar a Deus, né? Não. A oração tem a função de me transformar. Nós podemos pensar assim. Na oração, a ação de Deus é muito maior do que a minha. Enquanto mais na oração você for passivo nas mãos de Deus, mais ela vai tendo efeitos na sua vida. É bem diferente daquela mentalidade que eu chego e falo, então pulo, grito e depois eu vou me embora. Não, aí eu estou sendo ativo. Eu estou sendo ativo. Eu não estou deixando que a ação de Deus haja na minha vida. É um estágio na vida de oração. A gente vai ver os estágios, né? Os graus da oração. É um estágio, né? Quando a gente é principiante, a gente pensa que rezar é falar muito. Então eu falo muito diante do Senhor. Com o tempo, eu vou descobrindo que rezar é silenciar muito diante do Senhor. Mas é um processo, né? A gente tem que respeitar os processos, a nossa caminhada. Depois nos abeirar continuamente da palavra de Deus, dos evangelhos, de toda a Bíblia, mas principalmente dos evangelhos. Tornar a palavra de Deus uma escola de vida de oração. Porque Santo Ambrósio diz assim, na oração, Deus fala para mim através da sua palavra e eu respondo a ele. Então não é um monólogo. E esta palavra eu vou encontrar onde? Nas Sagradas Escrituras.
principalmente no Novo Testamento, nos Evangelhos. Então eu preciso ler, meditar os Evangelhos, para que eu possa ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra, logo no começo, ela é muito exteriorizada, não é? Porque eu estou exteriorizado. Mas na medida em que eu vou me interiorizando, essa palavra, ela vai se aprofundando na minha vida, ela vai me transformando e aí ela vai ficando cada vez mais uma palavra vivida no silêncio. O grande exemplo que nós temos aqui é o exemplo de Elias, né? É o exemplo de Elias. Vamos ver aqui. 1 Reis, no capítulo 19, versículo 9. Eu vou começar no versículo 9. Claro que 19, de 1 a 8, tem muitos ensinamentos. Trata da questão da Eucaristia. Do que é que eu vou comer? Vamos começar, não é? 1 Reis, capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como este tinha passado a fio de espada todos os profetas. Jezabel mandou dizer para Elias: assim me façam os deuses, e ainda mais, se até amanhã, a esta hora, eu não tiver tornado tua vida como a vida de cada um deles. Vendo isso, ele se levantou e partiu para a sua vida, para defender a sua vida. Tendo chegado a Betsabeia, que pertence a Judá, deixou ali seu criado. Ele andou pelo deserto um caminho de um dia. Foi-se sentar debaixo de uma árvore e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Está exausto, depressivo. Deitou-se e dormiu debaixo da solitária árvore. De repente um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele observou e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e um jarro de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio uma segunda vez e disse para ele: levanta-te e come, pois ainda te resta um longo caminho. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até a montanha de Deus, o Horebe. Caminha para a montanha, para o encontro com Deus. Há um alimento. Qual é este alimento? A palavra de Deus e a Sagrada Eucaristia. Elias não recebeu a Eucaristia, não vamos dizer isso, né? Elias está no Antigo Testamento. Mas para nós, esta comida que Elias... Para nós, esta comida é a palavra e a Eucaristia. Por quê? Porque nós temos um longo caminho. Qual é esse longo caminho, Padre? É o caminho da vida. É o caminho que você está percorrendo. Até chegar o momento da sua morte. O momento da sua morte deve ser o quê? O momento do encontro com Deus. Até a montanha de Deus. Pois bem, aqui tem muita coisa, né? Eu fiz apenas uma pincelada para a gente sentir um gostinho, mas tem muito que a gente refletir aqui. Montanha, por que a montanha, não é? A vida de ascese, o carregar a cruz, tudo isto. Mas vamos para o versículo 9, que é o que eu estou querendo conversar com vocês. Lá entrou na caverna onde pernoitou. A palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Uma pergunta que Deus faz. Já pensou Deus chegar para você e dizer: o que é que você está fazendo aqui? Ele disse: consumo-me de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram à espada teus profetas. Restei eu sozinho e procuram minha vida para tomá-la. Deus disse: sai e permanece no monte na presença do Senhor. Lembram lá da historinha de Adão e Eva?
eu fugia da tua presença. Adão e Eva. Não pode fugir da presença de Deus. Para Abraão, Deus diz, caminha na minha presença. Aqui, sai, permanece no monte, na presença do Senhor. Minha gente, lá na frente nós vamos conversar um pouco como viver na presença de Deus. Como estar na presença do Senhor. Eis que o Senhor vai passar. Houve um grande e forte vento que fendia as montanhas e despedaçava os rochedos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, o murmúrio de uma brisa suave. Assim que ouviu, Elias cobriu o rosto com seu manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Eis que uma voz lhe disse, que fazes aqui, Elias? Veja bem, a exterioridade. Deus se manifesta na exterioridade. Um forte vento, depois um terremoto, depois um fogo. Não estava ali. Isso tudo aconteceu que, na presença do Senhor, houve um grande e forte vento que fendia as montanhas e despedaçava os rochedos diante do Senhor. Diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Onde era que o Senhor estava? No murmúrio de uma brisa suave. Na interioridade. Porque o Antigo Testamento, ele é a exterioridade. Por que ele é a exterioridade? Porque ainda não havia o Espírito Santo. O Espírito me leva para a interioridade. Então, não havia ainda o Espírito. Então, era tudo exterior. Né? Tudo exterior. O mar se abria, saía a água do rochedo. O Novo Testamento é a interioridade. Na vida de oração, a gente vai fazer este caminho. O caminho da exterioridade para a interioridade. Um livrinho que você pode ler e meditar é O Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, ou As Moradas. Santa Teresa diz que há 7 moradas e lá no íntimo, no centro, está um castelo onde Deus mora. Rezar é isso, é o caminho, está vendo? Caminho. Esse caminho, veja como é interessante, porque com a força desse alimento caminhou durante 40 dias, né, até a montanha de Deus. Nós vimos que esta caminhada é a caminhada da vida, né? É a nossa caminhada aqui neste mundo. Mas aqui também é uma outra caminhada. Agora, essa outra caminhada não é uma caminhada para fora, é uma caminhada para dentro. É aquilo que Santo Agostinho diz: eu te procurava fora, mas tu estavas dentro. Então, o caminho da vida de oração não é um caminho para fora, é um caminho para dentro de mim mesmo. É neste caminho que aí eu descubro a presença do Senhor. Cada vez mais que eu me aprofundo na interioridade, na vida de oração, eu me coloco mais próximo da presença do Senhor. E por isso que a manifestação do Senhor aqui vai se dar no murmúrio, né? Uma palavra bem, não vai ser nada de extraordinário, de quebrar rochedo, de terremoto. Não, é um murmúrio. É uma palavra, como é murmurar? Fala baixinho. Então, murmúrio é isso, né? Então, é nesse murmúrio que Deus vai falar. Por isso que é importantíssimo o silêncio. O silêncio.
E nós vamos falar sobre a importância do silêncio. O silêncio exterior, mas também o silêncio interior. Porque nós vamos descobrir que dentro de nós existe muita falação. Existem muitos ruídos que me impedem de escutar o Senhor, de ouvir o Senhor. Está vendo? Então eu vou silenciar para que eu possa escutar o murmúrio dessa brisa suave. Se eu não silencio, eu não vou ouvir este murmúrio. Está vendo? Então, por isso que é importante esta palavra, a palavra de Deus, o silêncio, e não vamos esquecer nunca. Rezar é resgatar a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus. Rezar, vamos dizer assim, é estar sempre voltando para esse jardim. Sempre voltando para o jardim. Rezar. Um exemplo bem belo do jardim é a Eucaristia, porque a árvore da vida é Cristo. Comer da árvore da vida é alimentar-se da Eucaristia. Então, o fundamento da nossa vida de oração. Se você tiver claro o fundamento, você vai caminhar tranquilamente. Então, nós temos que o quê? Nós temos que superar essa mentalidade utilitarista da oração. Nós temos que superar essa mentalidade. Eu vou rezar para obter coisas. Eu vou rezar para ter o tudo, que é Jesus Cristo. Né? Eu estou à procura de Jesus Cristo, do encontro com Deus, da interioridade. Então, claro, você pode pedir alguma coisa, as coisas a Deus, não tem problema. A oração de petição ela é importante, Jesus diz no Evangelho. Mas eu não vou estacionar nessa dimensão. Porque é a dimensão primária. Vai chegar um momento em que a pessoa que tem Deus tem tudo. Então não vai lhe faltar mais nada. Não vai lhe faltar mais nada. Está vendo? Todas essas coisas que a pessoa vivia pedindo a Deus, achando que era fundamental para a sua vida, o essencial para a sua vida, ela vai descobrir que todas estas coisas eram relativas. Todas eram relativas. Porque quem tem o absoluto não vai desprezar o relativo, mas vai saber usar o relativo. É bem diferente uma coisa da outra. Por hoje, vamos encerrar o nosso momento, não é? Agradecendo ao Senhor pela grande dádiva da vida de oração e por Ele mesmo querer viver na intimidade conosco. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,